Olá a todos! Hoje iremos realizar a apresentação do trabalho Massa Específica de Líquidos e Gases. O grupo é composto por Camila Santos, Everson Machado, Ramilson Andrade e Ciara Souza que vos fala. Pois bem, nosso trabalho foi dividido em 4 tópicos principais, que é a definição da propriedade, importância, aplicações e equações correlacionadas e exemplos práticos. Mas o que seria massa específica? A massa específica é uma propriedade intensiva de uma substância onde ela é definida pela quantidade de massa contida por unidade de volume. Então, massa específica é igual a massa sobre volume. Uma propriedade intensiva, ela não depende do tamanho e extensão do sistema. Por exemplo, a massa específica de uma gota de água é a mesma que de um oceano. Entre o contraste com a densidade, já que é um termo bastante correlacionado, usado muitas vezes como sinônimo, a massa específica é uma propriedade da substância homogênea, enquanto a densidade absoluta refere-se à propriedade de um corpo, que pode ser oco ou heterogêneo. Para um líquido ou gás puro, elas são as mesmas. Mas qual a sua importância e aplicabilidade, Qual a sua correlação? A massa específica é a principal ponte entre massa, quantidade de matéria, e o volume, que é o espaço ocupado em um sistema. Ela nos permite prever e explicar o comportamento físico das substâncias e simplificar através dela cálculos na engenharia, que é um exemplo como esse. Como exemplo prático, nós utilizamos o princípio de Arquimedes, onde a massa específica é o fator determinante na flutuabilidade. O objeto ele flutua no fluido se a sua massa específica for menor que a massa específica do fluido. Exemplo prático, de um material onde a sua massa específica ela é menor que a do fluido, então ele flutua. Um segundo material onde ele está parcialmente submerso, e um terceiro material totalmente denso, onde a sua massa específica ela é maior do que a massa específica do fluido. Dentre as suas aplicações e equações empregadas, os líquidos nós temos os tópicos flutabilidade, termodinâmica, compressibilidade. Já gases nós temos compressibilidade, sustentação de aeronaves e balões e sistema de ventilação e exaustão. Pois bem, no tópico da flutuabilidade, o conceito afundar ou flutuar é aplicado em construções como os navios, feitos de aço carbono. Eles flutuam porque sua densidade média, incluindo o ar, é menor que o da água. Já submarinos, por sua vez, eles controlam a flutuabilidade ajustando a massa específica média com tanques de lastro. Além disso, em indústrias, a diferença de massa específica é usada para separar misturas. O exemplo mais comum que a gente vê é a água e o óleo. Na engenharia e termodinâmica, o cálculo de fluxos e potências. Passando para a termodinâmica, a massa específica ela é vital para o cálculo da vazão mássica, e se medimos a vazão em volume, precisamos de massa específica para obter a vazão em massa. Massa sobre tempo é a conversão essencial em processos industriais, e ela também define a pressão hidrostática. A pressão exercida por um fluido depende diretamente da sua massa específica, sendo crucial para o projeto de tanques e barragens. Já no quesito compressibilidade, a massa específica ela diferencia drasticamente líquidos e gases no quesito compressibilidade. Líquidos eles são tratados praticamente como incompressíveis, então sua massa específica é quase invariável com a pressão, e isso simplifica o estudo dos sistemas hidráulicos. Já no gases, a massa específica é altamente variável e proporcional à pressão, sendo este um princípio central para projetos de turbinas e compressores. Exemplo prático, na imagem nós temos uma seringa no qual eu pressiono o êmbolo e esse gás onde está contido ali nesse sistema, por ele ser variável, ajustando a pressão desse êmbolo, eu consigo pressionar, ou então diminuir o tamanho desse sistema por conta disso. Um outro tópico também bastante interessante é a sustentação de aeronaves e balões. O balão ele flutua porque o gás em seu interior, geralmente ar quente, ele é menor que o ar ambiente, e a sustentação, que é o empuxo exercido, ele depende diretamente dessa diferença de massa específica.
Já os aviões, a força de sustentação das asas, ela depende da massa específica do ar. Como a massa específica do ar diminui drasticamente com a altitude, os aviões precisam de mais velocidade e ângulo de ataque para gerar a mesma sustentação em grandes altitudes. E os pilotos e engenheiros usam modelos de atmosfera que correlacionam altitudes, como, por exemplo, a equações de Navier-Stokes, no qual também é fundamental o ajuste da massa específica para poder também determinar a sustentação de aviões. E por último, o sistema de exaustão e ventilação. Um sistema de exaustão está diretamente relacionado à massa específica do ar ou gases, porque o ar quente ele é mais leve e tende a subir, sendo mais facilmente capturado por exaustores na parte superior do ambiente. O sistema de exaustão utilizam essa propriedade para remover poluentes, calor e umidade do ambiente, expulsando o ar contaminado para o exterior e assim renovando o ar. E a relação entre massa específica e temperatura é fundamental para o dimensionamento do sistema, garantindo que o ar ele seja removido de forma eficiente. E por último, como conclusão, a massa específica é uma das principais propriedades da matéria, que tem uma ampla possibilidade de aplicações em diversos ramos da engenharia, principalmente em processos, em situações como líquidos e gases, simplificando o estudo do comportamento desses fluidos.